Graça e paz, irmãos. É uma alegria estar aqui, comemorando essa data muito importante, que é o aniversário da Federação, da UPA, do nosso presbitério. E eu me sinto honrado, me sinto prestigiado por ter sido chamado, para ministrar a palavra de Deus. E no aniversário da UPA, com o tema Seja a Luz num mundo sem esperança, não há nada mais propício de nós abrirmos a palavra de Deus no livro de Daniel. Por isso eu te convido, abra a palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, a gente vai ler todo esse capítulo e depois você vai entender o porquê. Diz assim a palavra de Deus: No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxesse o chefe dos eunucos, os trouxe à presença de Nabucodonosor.
Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até ao 1º ano do rei Ciro. Essa semana, minha esposa ligou a TV na parte da manhã. Nós raramente assistimos TV na parte da manhã, principalmente TV aberta, o canal aberto. E, por acaso, ela ligou a televisão na parte da manhã e uma coisa me chamou a atenção. Vendo a programação da parte da manhã na TV aberta, eu vi que não havia mais desenho para as crianças, desenho para aqueles que gostam de desenho na parte da manhã. Na minha época, na minha infância e adolescência, era muito comum nos canais de TV aberto nós ligarmos a TV e tá lá os desenhos passando e você poder assistir os desenhos. E, de certa forma, um desenho me chamou muita atenção nesse período da minha vida. Era um desenho chamado A Caverna do Dragão. Não sei se você já ouviu falar desse desenho, mas quando eu era um pouco mais novo, ainda sou novo, mas quando era um pouquinho mais novo, esse desenho era um desenho que passava nesse horário, que era o horário que as crianças, os adolescentes estavam lá se preparando para ir para a escola, e esse era um desenho que eu me amarrava em assistir. O desenho era o seguinte, a história do desenho era o seguinte: um grupo de amigos adolescentes, eles estavam andando num parque na montanha-russa e de repente eles são teletransportados para um reino de uma outra dimensão, um reino hostil, um reino cheio de perigos, cheio de criaturas bem estranhas. E a temática do desenho era basicamente por mais que você assistia variados episódios daquele desenho, eles sempre estavam perseguindo a sua volta para casa. Eles sempre estavam lá tentando conseguir achar um meio de retornar para casa, de não mais viver naquele reino hostil. E sabe o que era pior? Tinha uma criatura lá chamada O Vingador. Minha esposa fala que tinha medo dele, porque ele era grandão, altão, com um chifre quebrado, Tinha um chifre, outro quebrado, ainda montava num cavalo preto, bem assustador. E essa criatura chamada O Vingador, ela fazia de tudo para que aqueles adolescentes não conseguissem encontrar o caminho de volta para casa. Você consegue imaginar o que deve ter sido ser exilado da sua terra, saído da sua terra para um lugar estranho, um lugar hostil, você ficar com medo, você ficar sozinho, você ficar distante da sua família? Consegue imaginar isso? Como é que você lidaria nessa situação? Como é que você lidaria sabendo que você está num reino totalmente diferente do seu reino, tendo que lidar com um lugar totalmente hostil a você e você tentando voltar para casa? A quais verdades você se agarraria? Você permaneceria fiel à sua identidade, à identidade da sua própria cidade? Bem, o texto que nós lemos tem uma história parecida. Não é desenho animado, não. Daniel e seus amigos estão numa situação bem parecida com aqueles adolescentes lá da caverna do dragão. E olha que Daniel e seus amigos, diz o texto, que também eram adolescentes. Eles
foram expulsos da sua própria terra e estão lá numa terra inimiga, hostil a eles, e tendo que sobreviver, tendo que lidar com essa dura realidade que eles estavam longe de casa. Nós também lidamos com essa realidade. Não pense você que isso só valia lá para a caverna do dragão e valia lá para Daniel. Como crentes, como servos do Senhor, nós somos cidadãos dos céus. Nós estamos também num reino que é um reino hostil a nós, que não é a nossa casa verdadeira, que não é a nossa cidade verdadeira. A nossa cidade é a cidade celestial que o Senhor já preparou para nós. Vivemos num mundo pecaminoso e hostil ao povo de Deus. Como é que você vive nesse mundo? O que você precisa para viver uma vida de fé em um mundo estranho, um mundo que é um lugar cheio de doença, de dor, relacionamentos quebrados, tristezas, morte? Como ser luz num mundo sem esperança? Hoje, nós, olhando para a história desses 4 adolescentes, Daniel e seus amigos, nós aprenderemos 3 lições bem valiosas de como nós podemos viver nesse mundo em trevas, sabendo que aqui não é o nosso destino final. Então, a primeira lição valiosa que nós aprendemos nesse texto é que nós devemos confiar na fidelidade de Deus. Nós lemos o capítulo inteiro, parece difícil, né? Um monte de nome complicado, um monte de história. Vou contar para vocês o que está acontecendo basicamente aqui. O povo de Deus, o povo que Deus formou lá atrás, lá quando nós vemos em Gênesis, Deus chamando Abraão, a partir de Abraão chamando um povo, constituindo um povo, esse povo indo lá para o Egito, e lá ele se torna um povo numeroso, o povo do Senhor, ele entra em aliança com o Senhor. E o Senhor faz uma aliança com seu povo, mas essa aliança diz respeito a que esse povo deveria viver na lei do Senhor, viver em obediência a esse Senhor deles, o Senhor que havia resgatado eles do Egito, da mão de Faraó. Só que, o que esse povo faz? Esse povo quebra essa aliança do Senhor. Esse povo vira as costas para o Senhor, e o Senhor havia dito para eles: se vocês quebrar a minha aliança, se vocês se voltarem para outros deuses, eu vou expulsar vocês da terra de vocês. E a história vai rolando, e o povo vai virando as costas para Deus, depois se arrepende, volta e promete viver em fidelidade, e daqui a pouco de novo abandona o Senhor, vira as costas para o Senhor. Só que chega um momento que o Senhor fala assim: basta, eu vou cumprir o que eu falei, porque vocês têm sido um povo rebelde. E é o que está acontecendo aqui. Deus está cumprindo a sua palavra aqui. O povo havia quebrado a sua lei, a sua aliança, e agora, diz o texto lá no verso 2, o Senhor lhe entregou nas mãos o rei de Judá. Veja, olha que algo interessante. Aquele reino da Babilônia estava tentando tomar o reino de Israel, tomar o povo de Deus, invadir o povo de Deus e se apossar da sua terra. E o texto vem nos lembrar que a derrota deles foi porque Deus permitiu. Foi Deus que entregou o próprio povo dele na mão da Babilônia. E o que acontece? Além de entregar o povo na mão da Babilônia, algumas pessoas são levadas lá para a Babilônia. E aí entra Daniel e os seus amigos. Essa verdade, irmãos, é que
Daniel e seus amigos tiveram que lidar com essa situação hostil, estando numa terra alheia, uma terra inimiga, uma terra que ridicularizava eles. E Daniel e seus amigos estavam lá. É bem parecido com a nossa história, né? Nós vivemos nesse mundão aí que muitas vezes é hostil a nós. Mas essa verdade preciosa, essa lição preciosa aqui de confiar na fidelidade de Deus é que a Babilônia não era o destino final de Daniel e dos seus amigos. Sabe por quê? Porque havia uma promessa de Deus, de que Deus, aquele mesmo Deus que havia levado o povo lá para uma terra inimiga, ele ia trazer esse povo de volta. Isso era só um castigo momentâneo. Lembra quando você era mais novo um pouco e seu pai e sua mãe te coloca de castigo? Eu lembro que uma das coisas que eu mais gostava era jogar futebol na rua. E aí eu estava indo mal no colégio e minha mãe falou assim: eu não vou te bater, eu vou tirar a coisa que você mais gosta. Você daqui em diante, você está proibido de jogar futebol na rua enquanto você melhorar no colégio. E aí eu, como um bom pecador, eu falei: eu vou melhorar porque eu quero jogar bola na rua. Então, era basicamente isso que estava acontecendo aqui. Deus estava disciplinando o seu povo. Mas veja, a disciplina de Deus ao seu povo é uma disciplina amorosa. Duraria um pouquinho de tempo. Eles precisavam confiar no Senhor. Eles precisavam confiar no Senhor enquanto eles estavam nesse mundo hostil, nessa terra hostil a eles. E com a gente não é diferente. Nós precisamos confiar no Senhor enquanto nós caminhamos nesse mundão que nos traz muitas vezes dores, decepções, muitas vezes tristezas, muitas vezes lá no seu colégio, lá na sua faculdade, você tem momentos bons de alegria, mas você também tem momentos de dificuldade, momentos de tristeza. É difícil ser crente nesses ambientes. É difícil ser cristão num ambiente que, se você falar que é crente, eles vão rir da sua cara. Mas Deus fala para você: confie em mim, que isso daqui é passageiro. Esse mundão que você está, cheio de pecado, cheio de tristeza, não é o seu destino final. Esse mundão é apenas um estágio, mas há um lugar melhor que eu preparei para você. Por isso, essa primeira lição, nós temos que confiar em Deus. Tá difícil? Confie em Deus. Lembre-se que isso daqui não é tudo. Lembre-se que a morte não vai nos deter. Nós estaremos para sempre com o Senhor. A morte não é o final de tudo. Deus preparou uma cidade para nós. Deus preparou um reino muito melhor para nós. Mas o texto continua. E há uma segunda lição aqui que nós aprendemos dessa história de Daniel e seus amigos. A segunda lição é: conheça a estratégia do mundo. Olha que interessante, quando Daniel e seus amigos são levados lá para a Babilônia, olha o que eles fazem com eles. Eles pegam, escolhem eles, e diz o final do verso 4, que levam ele para o palácio lá do rei, e o objetivo era que ensinasse para eles toda a cultura e a língua daquele povo da Babilônia, dos caldeus. E eles ficariam ali com aquela ração diária. Ração aqui não entendo, não é ração de cachorro não, tá? É a comida, aquela parte, aquela porção, né? Aquela porção diária que vinha da mesa do rei, coisa bem fina. Pensa naquela carne que seu dinheiro não consegue pagar. Era isso que estava destinado para eles. Pensa na melhor comida que você
já provou que quer provar e não tem nem condições. Era isso que estava destinado para eles. E eles iriam ficar assim por 3 anos, para depois se apresentar diante do rei. Consegue perceber o que está acontecendo aqui? Consegue perceber que a estratégia do mundo, a estratégia de um povo que é hostil ao povo de Deus, é uma estratégia bem sutil? Muitas das vezes nós vemos cristãos sendo perseguidos aí mundo afora, sendo mortos por causa da sua fé, e essa é uma das estratégias de Satanás, estratégia do diabo, para acabar com o povo de Deus, tentando perseguir e matar o povo de Deus. Mas há um outro tipo de estratégia de Satanás. Ele age na surdina, e é isso que está acontecendo aqui. Pegam Daniel e seus amigos e começam a ensinar tudo da cultura lá da terra deles. Vocês vão aprender tudo. Ó, isso aqui, toma para dentro. A comida, vocês vão comer isso aqui, ó, do melhor, o que a gente come. Vocês vão comer isso aqui. Sabe qual era o objetivo disso? Era para cada vez mais eles se alimentarem com aquela cultura, com aquele conhecimento daquele lugar e se esquecerem de Deus. Lembra que eles estão numa terra longe da sua terra, num lugar longe da terra que Deus havia dado ao seu povo? Então, olha a estratégia da Babilônia, que é a mesma estratégia do mundo. Eles, muitas das vezes, nós que vivemos aqui no Brasil, especialmente aqui no Rio de Janeiro, você não vai ser pego se você falar, eu sou crente, e vai vir um policial, vai te prender, vai te matar, ou coisa parecida. Mas, sabe o que vão fazer com você? Vão querer que você beba de tudo que o mundo bebe. O objetivo é, se encha de tudo, se enche, para cada vez mais você esquecer de Deus. E às vezes é até coisas boas, às vezes é até coisas que não é pecado em si, mas o mundo vai agir dessa forma, que você venha e se alimente cada vez mais, de tal forma que você não vai se lembrar mais de Deus. E não é isso que acontece na maioria das vezes? Você está firmão lá com Deus, você está cheio de vontade de evangelizar os seus amigos, de falar de Cristo para ele, mas você chega no seu colégio, na sua faculdade, e aí sabe o que acontece? Eles começam a te alimentar, e daqui a pouco você se molda a eles. Você tem o mesmo linguajar deles, porque se você não tiver, você não é aceito, certo? Você gosta das mesmas coisas que eles gostam, e daqui a pouco você se esqueceu do seu Deus. Sabe, o Deus que te lembra que aquilo ali não é o final, o Deus que te lembra que você está aqui só de passagem, você acaba se alimentando com as coisas do mundo. Veja a estratégia do mundo com a sua vida, principalmente você que é adolescente, você que é jovem. Vem, aqui é melhor, beba disso aqui. E olha que interessante, a atitude de Daniel não é ir embora, não é se recusar a ser educado nessa cultura dos babilônios. Só que a questão é, você tem que perceber, será que você tem se alimentado tanto das coisas desse mundo, a ponto de esquecer de Deus? Será que o seu dia se resume a você passar o dia na internet, o dia nas redes sociais, o dia vendo vídeo no YouTube, vendo aqueles stories maneiros lá no Instagram, mas você não para 5 minutos para ler a palavra de Deus?
ou você não para 5 minutos para ouvir, às vezes, a pregação da sua igreja, que o pastor prega, o estudo bíblico que às vezes é ministrado. Está vendo como às vezes é sutil e a gente não percebe isso? Está vendo que para viver nesse mundão a gente precisa conhecer as estratégias dele? Afinal, nós estamos num reino hostil, num reino que é um reino que vai sempre ser o seu inimigo quando você diz que é crente. Quando você diz que segue Jesus, o mundo estará contra você. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que esse mundo jaz no maligno. É um mundo em trevas. Eles não suportam aquele que vive na luz, aquele que segue Cristo. Então essa é a segunda lição. Conheça a estratégia do mundo. Vá lá no seu colégio, na sua faculdade, onde quer que você esteja, no seu trabalho e pense: será que eu tenho me alimentado tanto do que as pessoas falem, que isso tem feito eu esquecer de Deus, de eu esquecer da vontade de Deus? Conheça as estratégias do mundo no lugar onde você está. Mas há uma terceira e última lição, e nós podemos ver isso através da atitude de Daniel e seus amigos. A lição é: mantenha a sua identidade. Olha que algo valioso nessa história de Daniel e seus amigos. Eles foram levados para aquele lugar estranho, aquela terra estranha, aquela terra inimiga, até aquela terra que as pessoas ridicularizavam deles, mas mesmo assim Daniel, ele se mantém fiel. E veja, Daniel, ele consegue ter o equilíbrio aqui. Ele é versado, ele consegue dialogar com eles, ou seja, com a história de Daniel e seus amigos, nós vemos que essa história de você se afastar dos seus amigos lá no colégio, na faculdade, isso não é certo. Você pode sim ter amizades com as pessoas lá do seu colégio, com as pessoas da sua faculdade, mas a grande questão é: essas amizades têm feito com que você perca a sua identidade como cristão? Será que as pessoas lá podem falar assim: não, fulano é diferente, ele é crente. Por mais que você seja uma pessoa gente boa, que zoa com a galera, que brinca, que ri de algumas piadas, que vê uns vídeos maneiros na internet, mas a pergunta mais importante é: você consegue manter a sua identidade como cristão no lugar onde você está? No seu colégio, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua família, com seus primos. Daniel fez isso. É interessante que o verso 8 diz que ele resolve firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. E aí ele faz um pedido: não, eu não quero participar disso. E o que Daniel está fazendo aqui é dependendo de Deus. Daniel está dependendo de Deus, porque quem é que dava a comida para ele? Era o rei, e tudo do bom e do melhor. Era como se o rei estivesse comprando ele: toma, venha para o nosso lado, vou te dar de tudo do bom e do melhor, venha. Mas ele resolve depender de Deus, e ele fala: não, eu não quero. Eu quero coisa mais simples, eu quero os legumes. Eu quero lembrar que eu dependo de Deus. Daniel viveu assim, os seus amigos também viveram assim. E o verso 9 diz que Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos, ou seja, Deus até fez com que aquele homem pudesse atender o pedido de Daniel. Ah, tá bom, vou deixar. Mas olha, se isso acontecer, se eu for por esse caminho aí, você não comer das coisas melhores,
cara, você vai ficar magrinho. As pessoas vão ver, o rei vai acabar vendo que você não está comendo da comida que ele quer te dar. E Daniel falou assim, então faz uma experiência, vamos lá, 10 dias a gente fica comendo só legume. E no final, se acontecer isso de fato, aí você não precisa fazer isso. E aí ele fica 10 dias, e no final de 10 dias, ele está lá, todo musculosão, todo tranquilão. E aí o chefe lá dos eunucos fala, então tá bom, agora eu vou liberar, fica aí só comendo legume. E no final, eles estavam mais fortes do que aqueles que comiam só aquele Big Mac do McDonald's. Eles estavam mais fortes, olha que coisa. Deus ainda acaba honrando a fidelidade de Daniel. Daniel não se dobra, Daniel mantém a sua identidade. Será que nós temos mantido a nossa identidade nesse mundo que nós temos caminhado? Será que você tem, assim como Daniel, resolvido em seu coração a depender de Deus, ainda que você tenha contato com pessoas que não sirvam ao seu Deus? Daniel fez isso. Seus amigos fizeram isso. E a história de Daniel me mostra que é possível você se manter fiel. É possível você manter a sua identidade como homem de Deus, como mulher de Deus. Adolescente, jovem, é possível você ser um jovem de Deus, um adolescente de Deus, que honra o Senhor, mesmo que na sua faculdade, no seu colégio, ninguém honre o Senhor. Mesmo que lá todo mundo faça a pior coisa possível, é possível você se manter íntegro, se manter fiel ao Senhor no lugar onde você está. A história de Daniel aponta para isso. Deus concede graça a Daniel, a tal ponto que ele e seus amigos são conhecidos no seu meio, que eles são mais inteligentes que aqueles da própria cultura, daqueles que se bebiam de tantas coisas da Babilônia. Mesmo assim eles são conhecidos como alguém que tem mais cultura, que tem mais inteligência, que tem mais capacidade que eles. Talvez você fale assim, mas Rodrigo, eu não tenho conseguido ser como Daniel. Lá na minha escola, lá na minha faculdade, ao invés de eu manter a minha identidade, eu acabei cedendo. Eu acabei concordando com aquele meu amigo, aquela minha amiga que me chamou para fazer uma coisa que não agrada ao Senhor. Lá na minha faculdade, no meu colégio, eu não penso mais em Deus. É tanta coisa, tanta zoeira, tanta coisa na minha mente, no meu coração, que eu acabei me esquecendo de Deus. Rodrigo, ser como um Daniel é impossível para mim. Ser como seus amigos é impossível para mim. E aí vem a boa nova do Evangelho. A boa nova do Evangelho é que Jesus veio mesmo para você que não consegue ser fiel a Deus lá no seu colégio, na sua faculdade, onde quer que você esteja. A boa nova para você é que Cristo te ama, mesmo que você não seja uma pessoa como Daniel. E Ele quer transformar a sua vida de tal ponto que você honre Ele no seu colégio, na sua faculdade, no lugar onde você esteja. Você foi chamado para ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, e só Cristo pode te garantir isso. Não importa o que você fez, não importa a vida que você está vivendo, o Evangelho diz para você que se você chegar diante de Cristo, há perdão para você. O Evangelho diz para você que se você confiar em Cristo, Ele vai te ajudar nessa caminhada.
Porque lembra que Daniel confiava em Deus? Ou você acha que ele fazia isso tudo por causa da força que ele tinha? Ao contrário. Se ele não confiasse em Deus, já era, ele ia manter sua identidade aonde? Diante daquelas comidas finas, diante de tantas coisas que seduziam ele não iria manter sua identidade. Mas Daniel confiava no Senhor. E você e eu, todos nós, se nós colocarmos a nossa confiança em Jesus Cristo, nós seremos luz nesse mundo sem esperança. Nós seremos luz nesse mundo em trevas. Por isso, confie no Senhor, entregue a Ele o seu caminho, e como diz o Salmo, o mais Ele fará. Que o Senhor nos abençoe. Eu peço que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos para nós orarmos ao Senhor. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua Palavra e longe de nós, Senhor, falarmos que nós somos como Daniel. Ao contrário, Senhor, muitas das vezes nós deixamos de confiar no Senhor. Muitas das vezes nós nos dobramos, Senhor, aos valores desse mundo, que é contrário ao Senhor, à Sua Palavra. Muitas vezes, Senhor, nós, por querermos ser aceitos no nosso grupo, nós nos vendemos e não mantemos a identidade. Mas esse não é o fim para nós, porque através de Jesus Cristo há esperança para nós. Através de Jesus Cristo há perdão para nós. Através de confiar no Teu Filho, nós podemos manter a nossa identidade, mesmo vivendo nesse mundo mau, mesmo vivendo nesse mundo em trevas. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor não nos deixa só. Mesmo num reino tão distante, cheio de coisas ruins, o Senhor nos levará de volta para casa e o Senhor nos ajudará nessa caminhada. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém.